Olá a todos, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês, que a paz possa repousar na sua casa, no seu coração, que você possa receber a presença de Deus sobre a sua vida, pois a presença de Deus é o mais importante, a presença de Deus é tudo que nós precisamos para a nossa caminhada cristã, para o nosso dia a dia. A devocional de hoje se encontra aqui no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 4, que vai dizer assim: E as vacas feias, avistas e magras de carne, comiam as 7 vacas formosas, avistas e gordas. Então acordou Faraó. Aqui fala sobre a interpretação do sonho de Faraó, né? Que Josué interpretou o sonho que ele teve. Ele sonhou 2 vezes. A primeira vez foi com as 7 vacas gordas e formosas, e apareciam depois 7 vacas magras, e essas magras comiam as 7 vacas gordas. Depois ele sonhou com as espigas de milho gordas, bonitas, né, formosas. Depois vinham 7 espigas magras, feias, queimadas, e comiam as 7 espigas gordas. Então Faraó ficou incomodado com esse sonho e ninguém conseguia interpretar. Mas ali naquele lugar tinha um homem de Deus, uma pessoa usada por Deus, que era José. Então José foi chamado e interpretou esse sonho através da sabedoria que Deus tinha lhe dado para interpretar sonhos. Então Faraó colocou José como o segundo maior homem daquele lugar, né, daquela terra. José sofreu muito, José foi vendido como escravo, José foi preso, estava preso quando o Faraó mandou chamá-lo, né, para interpretar o sonho. José sofreu muito, mas chegou o tempo dele, de certa forma, reinar sobre aquela terra. Chegou o tempo de Deus colocar ele como um grande homem naquela terra, porque ele sempre foi fiel e temente a Deus. Na hora das lutas e das dores, ele nunca deixou Deus de lado, ele sempre ficou com Deus, temente a Deus, confiando em Deus. E é dessa forma que nós devemos ficar na hora das lutas e das dores. Nós não devemos deixar Deus de lado. Infelizmente tem pessoas que abandonam a Deus quando estão sofrendo, quando estão passando por lutas, porque dizem: Deus não está nem aí para mim, Deus me abandonou. Se eu estou passando por isso é porque Deus está permitindo, e lógico, é Deus quem permite, mas Deus quer me ver sofrer, e acaba abandonando a Deus, sendo que nós devemos buscar a Deus mais e mais quando nós estamos passando por lutas, porque só Ele pode nos livrar das aflições, como Ele livrou José de todo o sofrimento que ele passou, né? De ter sido acusado pela mulher de Potifar, de ter sido vendido, de ter sido preso. Deus o livrou de tudo aquilo e lhe deu glória, ele lhe deu honra e colocou ele como o segundo maior homem da terra naquela época, né? Lá no Egito. Ele só estava abaixo de Faraó, ele quem comandava tudo. Isso é a fé que nos faz vencer, é a fé em Cristo, é a gente estar agarrado com Jesus, é a gente viver no fervor de Cristo, com a presença do Espírito Santo na nossa vida, porque é só Ele que nos fortalece. Nós não temos força. Nossa força vem de Deus, a nossa força vem de Cristo. Então que a gente possa viver dia após dia, buscando mais e mais a presença de Deus, clamando mais a presença de Deus, que Ele vai nos fortalecer dia após dia, e no tempo certo e na hora certa Ele vai nos dar a vitória. José passou 13 anos nesse sofrimento. Quando ele foi vendido, ele tinha 17 anos. Quando ele foi colocado como governador, ele já estava com 30 anos. Então ele passou 13 anos da sua vida longe da sua família, no sofrimento, né? Ainda era um jovem, mas Deus o exaltou. Deus fez muito mais do que aquilo que ele pedia, que ele pensava. E Deus já tinha colocado, mostrado para ele que essas coisas iriam acontecer, né? Que depois, no fim de tudo, os irmãos dele, o pai dele, todos eles iam se curvar diante de José. Deus, quando tem algo na nossa vida, Ele sempre vai nos mostrar através de sonhos, através de algo, ou vai levantar pessoas para mostrar
que nós vamos ser abençoados por Ele, porque Ele tem poder de fazer isso e Ele tem prazer de abençoar o seu povo, principalmente quando nós andamos na presença dEle, principalmente quando nós buscamos a presença deles e colocamos a nossa confiança somente nele, porque só Ele tem poder de guardar a nossa vida. Deus sempre guardou José, Deus sempre protegeu José e Ele faz isso conosco também. Ele sempre nos guarda, nos protege, Ele nos dá livramento que a gente nem sabe, que a gente nem vê muitas das vezes durante o dia a dia. Ele nos dá livramento, Ele nos protege, Ele nos livra de todo o mal, porque existe um mundo espiritual e o mundo espiritual faz de tudo para estar nos atacando o tempo todo, né? Toda hora, mas Deus acampa anjos ao redor de todos aqueles que o temem. Então, Ele livra todos aqueles que temem ao Senhor. Ele bota anjos para proteger, para guardar e para livrar de todos os males. Por isso que não existe nada melhor do que andar na presença de Deus. Não existe nada melhor do que viver com Deus, do que confiar nele e de que dedicar a nossa vida a buscar a Ele mais e mais e mais. Estar na presença dele em oração, na leitura da palavra, buscando a Ele, clamando a Ele, louvando a Ele com a nossa vida, porque também quando a gente vive uma vida reta diante de Deus, nós estamos louvando e exaltando o nome dEle. É isso que Ele quer para as nossas vidas. Então que a gente venha ter uma vida espiritual, farta, abundante na presença de Deus, que a gente não venha deixar a gente viver, que a gente não venha viver uma vida espiritual magra, né? Uma vida espiritual xoxa, aquela vida espiritual fria. Não, que a gente venha ter uma vida espiritual abundante, buscando a presença de Deus mais e mais, buscando estar sempre com Ele, andando com Ele como José fez. Essas histórias estão escritas todas para nos inspirar e para mostrar que Deus está com todos aqueles que o buscam. Deus está e não abandona ninguém que coloca confiança nele. Quando a nossa fé é no Senhor, quando a gente tem uma vida fervorosa, abundante na presença dele, querendo mais dele, buscando mais dele, ele vai nos guardar, ele vai nos proteger e no tempo certo ele vai nos abençoar, como ele fez com a vida de José, né? A gente passa por muitas lutas, por muitos sofrimentos. Deus vai também nos dar o momento de bonança, o momento de alegria. Não que a gente vai ficar livres de aflições e de lutas, não, porque no mundo, o mundo é cheio de lutas e aflições, né? Faz parte do mundo, mas Deus vai nos abençoar, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance sua vida e seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fique que eu vou orar por você, amém?